Mesmo sem diálogo entre o presidente Lula e Javier Milei, o governo brasileiro socorreu a Argentina nesta semana para destravar o fornecimento de gás natural da Petrobras. A ajuda evitou um colapso energético no país vizinho. A crise na Argentina acontece após uma disparada no consumo nas últimas semanas por um atípico frio não registrado há décadas no período. Vamos ao debate. Zé, esse gesto do Brasil é uma sinalização de mais diálogo com Javier Milei? Veja, é uma sinalização que, independentemente das relações e ideologias que os chefes de Estado e de governo dos países têm, os Estados têm que ter uma cooperação mútua. Ou seja, é uma relação entre Estados. O povo argentino é um povo nosso irmão e nós não poderíamos tê-lo deixado desamparado numa hora como essa. Agiu corretamente o presidente brasileiro, o governo brasileiro, ao fazer isto. Se isto vai implicar numa melhor ou pior relação entre o presidente da Argentina e o presidente do Brasil, isso é um outro problema. Agora, nestas horas é que se mostra quem age como agente de Estado e quem persegue as suas próprias ideologias no comando de um país. Eu fico até pensando, Leandro, professor Ricardo, imagine se esse auxílio tivesse sido dado à Venezuela. Se acontecesse com a Venezuela isto. Pouco provável que acontecesse, mas imagine, seria uma gritaria, está vendo, estão ajudando lá o Maduro, e seriam aquelas críticas que nós ouvimos muitas vezes de uma forma sem nenhuma racionalidade. Ou imaginemos o oposto, será que a Venezuela, tendo este problema, Jair Bolsonaro na presidência da República ajudaria a Venezuela? Tenho sinceras dúvidas que o fizesse, porque ele sempre colocou ao longo do seu governo a sua ideologia pessoal acima das posturas de Estado. Então, portanto, acho que esta postura do Brasil em relação à Argentina, dirigida por um homem que ofendeu o presidente da República brasileiro duramente antes da sua eleição, é fundamentalmente pedagógico. Ou seja, nós temos que entender que as boas e saudáveis relações entre países não devem passar por uma avaliação político-ideológica por parte daqueles que comandam esses países. Lula tem total razão de se sentir magoado com o Milei, tem divergências com ele, divergem numa série de questões, talvez divirjam ainda mais contundentemente no futuro. Mas isso não afasta o dever do Brasil apoiar a Argentina numa hora difícil. Parabéns ao governo brasileiro, agiu corretamente e que isso sirva de uma lição pedagógica para aqueles que acham que a ideologia deve presidir tudo, inclusive relações humanitárias e relações entre Estados, que são muito maiores do que aquelas que episodicamente acabam sendo erguidas por mandatários eleitos provisoriamente em cada país. Professor Ricardo, foi um gesto do Brasil ao governo de Javier Milei? Decisão correta, Leandro. Aliás, causa a espécie que a ideologia reja situações em que se trate de caráter humanitário e emergencial. Não se visa favorecer o governo da Argentina, mas sim a população da Argentina, em razão do frio extremo que passa aquele país. Aliás, é princípio da ordem internacional, princípio fundamental também, a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A nossa Constituição determina que o Brasil deve procurar a integração política, econômica, social e cultural, visando essa comunidade latino-americana de nações. Existe um sem número de tratados internacionais, maiormente no Mercosul, em que há uma integração entre Brasil e Argentina, e daí então se falar que são nações irmãs, não irmãs porque são vizinhas, mas irmãs porque têm tratados que regem essa amizade entre os dois países. Faça então a situação contrária. No Rio Grande do Sul, a Argentina dispôs ajuda de equipamentos, mantimentos, ajuda humanitária, policial, para conseguir socorrer os seus vizinhos de território. Então, a mesma situação por reciprocidade é o que se aguarda, é o que se espera. Passam-se os governantes, fica a população. Passam-se as medidas ideológicas, ficam a lei. A lei é permanente, a população é permanente, não deve se olhar para o governo do momento, mas sim para a população que acaba pagando o valor da ideologização, principalmente envolvendo questões sociais, humanitárias, econômicas. Agora, chama a atenção um ponto que é bastante curioso e paradoxal. Foi uma empresa estatal brasileira, ou seja, funcionários públicos que salvaram
a Argentina, sendo que Javier Milei critica tanto o serviço público do seu país. Foram servidores públicos, na verdade, empregados públicos brasileiros da Petrobras, ingressados através de concurso público, que foram salvaguardar aquele país, porque tem estrutura, porque prestam um bom serviço, conseguindo até salvar os seus vizinhos. Talvez caiba a ele uma reflexão para valorizar também o seu próprio serviço público. Zé, a relação do Brasil agora é diferente com a Argentina? O cenário mudou em comparação ao período das eleições? Primeiro, meu aplauso à fala do professor Ricardo, porque realmente a lembrança dele foi muito feliz no que diz respeito a ser uma estatal brasileira que talvez na cabeça do presidente da Argentina não devesse existir. É para isso que nós temos o Estado atuando em várias áreas da economia. A Petrobras exerce uma atividade econômica monopolizada nos termos da Constituição e chega até a ser uma ironia do destino que isso tenha acontecido. Mas que bom que aconteceu, porque ela estava lá pronta e a postos para atender aos nossos irmãos argentinos. E espero também que sempre que acontecer o inverso, sejamos socorridos, como fomos, bem lembrou o professor, também no caso do Rio Grande do Sul. E isto vale para todos os países, independentemente dos seus governantes. Vale para a Venezuela, vale para o Peru, vale para o Chile, vale para o Uruguai. Ou seja, nós temos que ser cada vez mais homens, mulheres, pessoas que pensam no Estado e colocam a sua ideologia como um ponto importante, é fato, mas para as disputas na hora certa. Nós temos que perder esta pequenez, esta dimensão diminuta, essa dimensão reduzida de ver as relações políticas que, infelizmente, muitos têm até hoje. Professor Ricardo, a relação do Brasil agora é diferente com a Argentina? Um minuto. Provavelmente não, Leandro, infelizmente, ainda há esse rixa político, esse rixa ideológico, mas é um primeiro precedente. O primeiro precedente que mostra que as nações são irmãs, que existem tratados que regem os dois países, que esses dois governos atuais vão passar, que quem fica é a população, que quem sofre é a população e que as leis são duradouras, mas o governo não, o governo é sempre transitório. Ok, senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.